Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje a gente vai falar sobre esse livro nada leve, nada relax, lançamento da plataforma 21 de agosto ou setembro, A Revolução das Mulheres. Esse livro tem 3 pontos de vista, da Alex, da FP e do Jack, e esses 3 personagens vão se envolver aí em algum momento do livro, vão conter essa história juntos, e o ponto de partida dessa história é o assassinato da Anna, a irmã da Alex, que foi estuprada e esquartejada em uma cidade pequena. Então temos aí um assassinato brutal num condado onde todo mundo se conhece e onde a própria Alex é quem encontrou o corpo da irmã. Bom, deu pra perceber que a cabeça da personagem tá virada do avesso, e nesse livro a gente vai ter a jornada aí da Alex combatendo a cultura do estupro de uma forma mais geral, fazendo a gente parar pra pensar e quebrando várias barreirinhas. A primeira coisa que você tem que saber sobre esse livro é, sim, tem muitos gatilhos nessa história. O livro tem uma abordagem muito aberta sobre violência contra a mulher, cultura do estupro, bullying, slut shaming, crueldade contra animais. Então, se você vai dar esse livro de presente pra alguém, tenha isso em mente, tome esse cuidado. E se você for ler esse livro, pé no chão, porque é um livro que não tem muitos floreios assim pra tocar nessas feridas e pra falar sobre esses assuntos. A Alex, que é essa nossa personagem principal, ela é muito observadora, ela é muito intensa e ela começa a fazer vingança com as próprias mãos, justiça com as próprias mãos, sempre que ela vê alguma situação de abuso, assédio ou algo do tipo destinado a mulheres. Enquanto isso, a AFP e o Jack são os outros 2 personagens que vão dar esse contraponto da Alex. Então, se a Alex é a nossa personagem ou 8 ou 80, a AFP e o Jack, eles dão uma equilibrada ali no livro. A AFP é filha do pastor, o nome dela é Claire, mas todo mundo chama ela de FP, por ela ser filha do pastor. E ela é a típica adolescente comum, vamos deixar entre aspas aqui. Ela namora, ela vai em festas, ela mente pros pais e ela tem vários amigos no colégio, ela estuda, então ela tem, assim, uma vida, digamos, um pouco mais comum, que a gente já conhece, assim, de adolescentes. E o Jack é o único personagem masculino e o único ponto de vista masculino que a gente vai ter na história, e ele é o típico adolescente babaca, 15 anos, 16 anos, hormônios à flor da pele, é um menininho que só pensa em sexo, e juro pra você que isso é importante pra história. E então juntos esses 3 personagens vão ir guiando a gente nessa história sempre que tiver uma situação de violência contra a mulher, seja física, emocional ou verbal, a gente vai ter esses 3 pontos de vista do menino machista, da menina que foi criada numa sociedade conservadora e da Alex, que eu não sei definir a Alex muito bem assim, mas a Alex que é o nosso ponto fora da curva na história. A Revolução das Mulheres é um livro jovem e adulto, mas ele tá longe de ser uma leitura muito fácil. Sendo mulher e tendo uma personagem feminina tão extrema no livro, constantemente a gente se sente jogada contra a Alex e jogada contra essa parede. A Alex tem atitudes que a gente não concorda, que a gente não agiria da mesma forma, mas ao mesmo tempo a gente sente aquela compreensão. Então, por mais que eu não concorde com o que ela tá fazendo, eu entendo por que ela está fazendo isso e eu sinto na pele o que ela tá sentindo. A edição física do livro, a plataforma 21 fez um excelente trabalho, porque combina muito e reflete muito o que tá naquelas páginas. E é triste, mas é muito fácil a gente se identificar com o que tá ali dentro, porque a gente já foi vítima daquilo ou a gente já foi agressor daquilo. Sem entrar muito no assunto, quando você cresce sendo mulher numa sociedade patriarcal, é muito rápido o aprendizado que a gente tem sobre o poder do nosso corpo, como o nosso corpo importa e como é fácil a gente se sentir culpada por causa dele. E sem perceber, sem parar pra pensar, a gente recebe essas informações todos os dias e a gente pratica essas informações todos os dias com outras mulheres e com outros corpos e botando padrão e de diversas formas. A gente faz isso e a gente é vítima disso todos os dias sem perceber. Percebam, eu não tô colocando a culpa em ninguém aqui. A gente faz isso porque isso tá muito enraizado na nossa sociedade, tá muito enraizado no nosso dia a dia. E a gente só fala umas besteiras e a gente nem percebe às vezes que é besteira. E só pra fazer um teste, eu pedi uma ajuda lá pras meninas do grupo do Mulheres Pra Ler. Aliás, se você não participa do grupo, está aqui na descrição o grupo. E eu pedi pra elas me mandarem uma foto e uma ofensa que elas recebiam, que era dirigida a elas na adolescência. E sem surpresa nenhuma,
todas as ofensas eram destinadas ao corpo dela de alguma forma. Muito gorda, muito magra, muito qualquer coisa, porque a gente nunca vai estar num padrão, a gente nunca vai estar certo, a gente nunca vai se encaixar no que é perfeito. E não precisa muita coisa pra gente passar do gorda ou magrela e a gente ir pra uma enxurrada de palavras muito mais fortes e muito mais agressivas do que essas. Isso, quando a gente é tão nova, dá um nó na nossa cabeça, porque a gente perde essa noção de liberdade, desejo, verdade, aceitação, o que tá certo, o que tá errado. É tudo um bolo na nossa cabeça que a gente fica tentando se encaixar e se enquadrar em qualquer coisa que seja dada a gente. Então, quando a gente tem um livro jovem adulto que pega toda essa confusão e coloca essa confusão nas páginas, por mais que ele usa palavras fortes, por mais que a gente tenha uma personagem que age de um jeito que a sociedade, digamos assim, não ia provar muito bem, a gente se enxerga naquelas páginas e a gente se enxerga nessa narrativa. E mesmo a Alex sendo uma personagem tão extrema e a gente não concordando com ela, é ótimo que esse ponto de vista extremo nos faz pensar no não extremo. Quando a Alex toma uma atitude no colégio, que é ir pra pancadaria, ir pra violência, ir pra uma situação que a gente nunca se colocaria, a gente para pensar no quando a gente ficou quieto, quando a gente não ajudou uma colega, quando a gente sofreu isso e a gente não foi conversar com ninguém, ninguém ficou sabendo. A gente coloca aquela situação na nossa vida e a gente avalia o que a gente viveu, mesmo não sendo algo tão extremo quanto o que a Alex viveu no livro. Então é um ponto de equilíbrio muito bacana você ter uma personagem tão extrema e fazendo coisas que a maioria de nós não faria e fazer o seu leitor se identificar com essa personagem que faria coisas que a gente nunca faria. Então, gente, sem me alongar muito, porque esse livro já tá muito longo, A Revolução das Mulheres não é um livro que vai deixar todo mundo desconstruidão, não é um livro que vai ensinar sobre cultura de estupro ou violência contra a mulher pra ninguém, ele não é esse manual, eu acho que ele não vem com esse propósito, não é um livro simples, mas é um livro com uma narrativa muito importante, principalmente pro público que ele é destinado. É muito bacana ver esses assuntos tensos e pesados sendo abordados na literatura jovem e adulto, pra fazer refletir, pra fazer pensar. Depois que você termina a Revolução das Mulheres, a gente começa a perceber como ficar quieto e como não fazer nada também é uma forma de violência, também não ajuda em nada, né? Quando a gente fica quieto, a gente também não tá ajudando ninguém. Como a gente pode pensar antes de falar, como a gente pode mudar as nossas palavras quando a gente fala, como a gente pode ajudar as outras pessoas. Então é um livro que bota a gente pra pensar, que bota a gente pra refletir e que pode mudar, sim, muitas atitudes aí no dia a dia. Isso é muito legal e isso é importante pra caramba. Tomara que todo mundo que termine esse livro aqui fique com esse incômodo no coraçãozinho e mude algumas atitudes. Não é um livro perfeito, o livro tem problemas de narrativa, sim, e eu vou deixar aqui pra vocês 2 vídeos bem longos, um vídeo da discussão do Pan de Bel com a Pan e a Bel sobre esse livro aqui, e um livro da discussão do Bate-Papo das Morangas, que eles também leram esse livro há super pouco tempo. Acho que são 2 vídeos com opiniões bem diferentes e pra todos os pontos, assim, que se você tá interessado, são 2 vídeos bem bacanas pra você assistir. Se você se interessou nessa história, aqui na descrição tem o link de compra desse livro. Eu dei 5 de 5 estrelas pra essa história, porque eu realmente gostei muito dela. Siga o Conto Encanto nas redes sociais, que por lá eu sempre posto tudo sobre o que eu tô lendo, e por lá a gente consegue conversar mais, assim, diariamente sobre livros. A gente se vê por aí. Beijos e tchau!